Olá, meu nome é Laura dos Santos Costa e o meu projeto trata-se da reforma do etanol com vapor de água e oxidativa com catalisador níquel-cobre suportado em pentóxido de nióbio e dopado com óxido de cério. O projeto é um PIBIT financiado pelo CNPq-UEM Engenharia Química. Meu orientador é o Marcelino Luiz Gimenez, Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá. O hidrogênio constitui um combustível alternativo ausente de emissões tóxicas e pode ser obtido a partir de diversas fontes, como, por exemplo, hidrocarbonetos, água e álcoois. A reforma do etanol é uma alternativa para produzir hidrogênio, e existem três tipos de reforma do etanol, que são oxidação parcial do etanol, reforma do etanol com vapor de água e a reforma oxidativa do etanol. Porém, nesse trabalho serão abordados apenas a reforma do etanol com vapor de água e a reforma oxidativa do etanol. A reação de reforma do etanol com vapor de água tem como reagente a água e o etanol, e como pode ser visto nessa primeira equação ao lado, os produtos são hidrogênio e gás carbônico. Já para a reforma oxidativa do etanol, além de água e etanol, tem-se como reagente o oxigênio também, e a reação que representa esse tipo de reforma é a segunda equação ao lado, onde os produtos também serão o hidrogênio e o gás carbônico. A utilização do etanol para a produção de hidrogênio se vale do fato de que o etanol é produzido em altas quantidades no Brasil a partir da biomassa, que no caso é a cana-de-açúcar. Além disso, o etanol é menos tóxico que alguns hidrocarbonetos utilizados para produzir hidrogênio. É importante dizer que, pelo fato do etanol ser obtido a partir da biomassa, caracteriza então o hidrogênio obtido pela reforma o título de fonte limpa e renovável. É importante dizer também que essas reações apresentadas não ocorrem de forma direta. O que ocorre, na verdade, é uma sequência de reações intermediárias que fornecem outros produtos além do hidrogênio e do dióxido de carbono. Muitos tipos distintos de formulações de catalisadores vêm sendo estudadas com o objetivo de conduzir a reação de maneira que não saia da rota desejada e produza em maiores quantidades o hidrogênio, que é o produto de interesse. A reforma do etanol pode fornecer alto rendimento em hidrogênio, dependendo do catalisador aplicado. Nesse projeto foi então analisada a atividade e seletividade do catalisador níquel-cobre suportado em pentóxido de nióbio e dopado com óxido de cério. O objetivo é a redução da formação de coque e de produtos intermediários, como, por exemplo, metano, etileno e acetaldeído, assim como o aumento da atividade catalítica. Sabe-se que a demanda global de energia apresenta crescimento agravado e, em sua maioria, essa demanda é suprida por combustíveis fósseis. Porém, os combustíveis fósseis apresentam impactos prejudiciais sobre o meio ambiente. Dentre os impactos que esses combustíveis podem apresentar ao ambiente, tem-se a poluição do ar, a contaminação de mares e oceanos pelo derramamento desses combustíveis e também contribuem para a emissão de gases do efeito estufa. Diante dos problemas apresentados anteriormente, é necessário então o desenvolvimento de pesquisas acerca da produção de combustíveis alternativos, tais como o hidrogênio. Logo, a reforma do etanol com vapor de água e oxidativa pode ser uma solução, mais especificamente utilizando catalisadores dopados com óxido de cério, pois os mesmos são capazes de inibir a formação de coque, que é um dos principais fatores que levam à desativação do catalisador e, consequentemente, à perda da atividade catalítica. Além disso, o catalisador em questão possibilitou a obtenção de uma alta seletividade de hidrogênio. Essa figura 1, de vazão molar dos produtos pelo tempo e da conversão pelo tempo, mostra que a espécie mais produzida no teste catalítico foi o hidrogênio, representado pela curva em azul. Observa-se uma queda abrupta da conversão do etanol, representado pela curva em preto. Além disso, é possível dizer através dessa figura que as vazões dos intermediários etileno e acetaldeído são praticamente desprezíveis e que, felizmente, a vazão do monóxido de carbono decai ao longo da reação. A figura 2 apresenta a seletividade média dos produtos mais abundantes obtidos no teste catalítico e também a conversão média obtida.
A seletividade de hidrogênio, representada pela barra em azul, teve valor médio próximo a 45%, o que é um resultado relativamente alto. Porém, a conversão média obtida para o etanol, representada pela curva em vermelho, foi inferior a 40%. A segunda espécie mais produzida, como pode ser visto, foi o metano, seguido do dióxido de carbono e do monóxido de carbono. A figura 3, por sua vez, apresenta o resultado obtido para a análise de oxidação à temperatura programada do catalisador exausto. Essa análise é utilizada para quantificar e qualificar as espécies carbonáceas, também conhecidas como coque, as quais são formadas durante os testes catalíticos e influenciam na desativação da atividade do catalisador. Ou seja, é desejado que a produção dessas espécies seja pequena. Segundo a figura 3, há a presença de 4 regiões de oxidação, com picos de 398, 525, 539 e 583 graus Celsius, e a presença de mais de um pico nessa análise indica a existência de diferentes espécies carbonáceas no catalisador desativado, e quanto maior a temperatura de detecção do pico, pode-se dizer que mais aderida ao catalisador essa espécie carbonácea está. Então, a quantidade de coque formado, calculada através dessa análise, foi de 31,4 mg de coque por grama de amostra, o que representa 3,15% da massa total do catalisador utilizado para a realização da análise. Essa quantidade é pequena e satisfatória, principalmente se comparada com os resultados obtidos para as outras formulações diferentes de catalisadores. Então, a reforma do etanol, utilizando o catalisador níquel-cobre suportado em pentóxido de nióbio dopado em óxido de cério, estabelece uma alternativa para um consumo de energia renovável e não poluente através da produção de hidrogênio. Esse processo, além de ser uma alternativa menos agressiva ao meio ambiente, também possui benefícios econômicos, uma vez que se obtém alta seletividade em hidrogênio. Além disso, a utilização de óxido de cério como dopante contribui para a diminuição da formação de coque. Segundo a estimativa do Hydrogen Council, até 2050, toda a energia consumida mundialmente será proveniente de hidrogênio, e isso representa um mercado calculado em 2,5 trilhões de dólares. O hidrogênio pode ser aplicado como combustível para transporte em geral, combustível industrial, matéria-prima para processos em refinarias e siderurgia, geração de energia, entre outros. E dentre as aplicações citadas, pode-se dizer então que o público-alvo em sua maioria são as indústrias em geral e os setores de combustíveis. Tendo em vista o consumo mundial progressivo de energia, a busca por soluções ambientalmente mais sustentáveis se faz necessária para suprir tal demanda energética. A reforma do etanol, por sua vez, constitui uma alternativa para a produção de hidrogênio, um combustível limpo e livre de emissões tóxicas. Porém, esse processo é suscetível à desativação catalítica através da formação de coque, e o desenvolvimento da tecnologia se encontra em estágio de laboratório. Agradeço ao CNPq pelo apoio financeiro cedido para o desenvolvimento deste projeto e aos professores Marcelino Luiz Gimenez, Marcos de Souza e Isabela Dancini Pontes pela disponibilidade e orientações ao longo do desenvolvimento do projeto. E também agradeço ao Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá pelo suporte necessário para a realização deste projeto. Finalizo então a minha apresentação deixando algumas informações para contato institucional. Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Engenharia Química, e-mail e telefone. Muito obrigada a todos.